excludente de culpabilidade, que pode inclusive isentar efetivamente a pena sempre que essas condições estiverem presentes. Condições absolutamente comuns a qualquer ser humano sentir medo, surpresa ou estar violentamente emocionado, em situações, por exemplo, de confronto. Mas outro dia, aqui mesmo na faculdade, o professor Sérgio Salomão Checara, ele destaca um ponto muito interessante em relação a esse ponto, né, da legítima defesa antecipada, dessa licença para matar, ligado exatamente à questão da violência doméstica. E que poucas pessoas têm tocado nesse aspecto, né, e que, de fato, isso também terá um reflexo na violência contra a mulher, na violência doméstica, a partir do momento que o agressor, muitas vezes, vai também se enquadrar exatamente nessa situação. E teremos aí, portanto, uma nova excludente também em relação à violência doméstica. Isso é uma coisa que a gente precisa começar a falar mais. Em termos processuais, a questão da prescrição é um ponto muito importante. Esse projeto, que é um projeto extremamente arrogante, a partir do momento que não houve debate, a sociedade civil, a OAB, enfim, a academia como um todo, não foi consultada, ele não tem justificativa, tem uma exposição de motivos muito, enfim, singela, sem nada de expressivo, e a prescrição também vai dificultar a possibilidade de prescrição a partir do momento que a causa interruptiva da prescrição, quando a sentença é meramente declaratória confirmatória, deixará de ser, portanto, vai passar a ser uma causa interruptiva. E aí a gente vê todas as justificativas igualmente esdrúxulas, não posso me furtar a usar exatamente essa palavra, no sentido de que, quando a gente pensa em trazer celeridade, né, para o nosso processo penal, efetivamente não é diminuindo as hipóteses de prescrição que a gente vai resolver essa questão, né? A gente tem aí o Ministério Público, por exemplo, que fica às vezes sentado em cima de um processo por mais de 3 anos, né, que tem férias de 2 meses por ano. Então, uma magistratura que, se você vai ao fórum, às vezes às 15h30 da tarde já não tem mais audiência, Tribunal do Júri, então nem se fala. Então, será realmente que o problema da morosidade da justiça se dá exatamente por causa da nossa lei como ela está, ou por causa da advocacia, né, que pelo princípio da ampla defesa é constitucionalmente assegurado, efetivamente faz valer o direito de defesa dos seus assistidos? Outra questão ligada aos movimentos sociais, existe uma mensagem política muito clara, né, extremamente punitivista e conservadora nesse projeto, no sentido de que os movimentos sociais, né, existe uma tentativa de intimidar os movimentos sociais. E aqui eu cito 2 exemplos que estão inseridos nesse projeto. O primeiro deles é o aumento da pena do crime de resistência, quando a resistência for seguida de morte, no sentido de que atinge a pena 30 anos. 30 anos. Então, essa mensagem é muito clara. Não se manifestem. Vocês fiquem alertas, porque vocês podem ser enquadrados em um crime de resistência seguida de morte, cuja pena pode chegar a 30 anos, e até explicar que eventual morte, homicídio, enfim, é culposa, não dolosa, até aí, provisoriamente, aquela pessoa já passou anos encarcerada. Então, são questões realmente muito delicadas que se colocam, que na prática vai ter, obviamente, espero que seja rechaçado esse projeto na sua integralidade, mas certamente, se isso não ocorrer, nós teremos realmente consequências gravíssimas. Em relação ao exercício da advocacia, também, essa questão do monitoramento entre a conversa de advogadas, advogados em presídios federais com seus clientes, isso viola o princípio da ampla defesa, o princípio da dignidade humana, vários princípios constitucionais absolutamente consagrados pela Carta de 88. Nós não podemos pensar em um diálogo, em uma conversa, inclusive resguardada e protegida pela questão do sigilo profissional, sendo efetivamente monitorada eletronicamente nos parlatórios. Outra questão, voltando um pouco ainda sobre os movimentos sociais, a nova denominação
crime organizado, que por sinal a redação é péssima, fala inclusive, destaca os nomes das facções, realmente é lamentável a técnica utilizada, fala exatamente sobre, traz uma nova definição de crime organizado que facilmente poderá ser enquadrado movimentos como movimentos dos trabalhadores sem terra ou dos trabalhadores do MTST. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa mensagem política que está por trás, de tentar intimidar exatamente movimentos assemelhados a esses, que poderão se enquadrar exatamente no que é chamado de crime organizado neste pacote, ou como prefere Marcelo Sérgio, neste embrulho. Outras questões, como informante de bem, também o whistleblower, né, essa figura, parece que de fato houve uma inspiração norte-americana, tanto quanto perversa, essa figura que se levar ao conhecimento das autoridades algum crime contra a administração pública e conseguir, a partir daí, dessa informação, que seja recuperado determinado valor, essa pessoa pode receber uma recompensa de até 5% do valor recuperado. Então vejam, nós, cidadãos e cidadãs, que nos depararmos, por exemplo, com uma situação que algum desvio ocorre e que de fato há efetivamente um crime contra a administração pública, esse projeto ele traz a ideia de que as pessoas levariam essa informação não porque isso de fato causa indignação, ofere a ética, enfim, é uma questão de cidadania efetivamente levar esse tipo de informação às autoridades, mas não, ali o interesse seria um interesse pecuniário em relação a essa recompensa que pode chegar até 5% do valor recuperado. Eu vou ficar por aqui. Eu quero dizer que, na verdade, não se trata de mais de um projeto que visa coibir e diminuir a criminalidade, crime organizado, a violência, e a corrupção, mas sim é mais uma forma de oprimir a população que, historicamente, é a população oprimida, aquela população pobre, aquela população preta e periférica, como todos nós sabemos, que inclusive é a clientela preferencial do nosso sistema prisional. Esse projeto ele tem possui diversas inconstitucionalidades, entre elas essa questão ligada ao cumprimento integral, um regime fechado, algo que o Supremo Tribunal Federal demorou 18 anos para declarar inconstitucional a lei dos crimes hediondos, e agora, novamente, nós andamos para trás, caminhamos para trás, para voltar a discutir algo que efetivamente já estava superado. Então, é muito triste nós gastarmos tanta energia, né, para debatermos coisas que efetivamente já tinham transitado em julgado, digamos assim. Não transitaram. A gente tem que, de forma perene, sempre, insistentemente, lutar pela democracia e pela manutenção da democracia. O jogo nunca está ganho. Então, a gente, num dos editoriais do IBCCRIM, do boletim do IBCCRIM sobre o tema, foi citado Cazuza, que fala que esse projeto não passa de um museu de grandes novidades, né, que as ideias do ministro Moura efetivamente não correspondem aos fatos, e eu aqui reitero os versos do poeta. E coloco aqui para vocês, então, a minha alegria por estar aqui com vocês, poder refletir sobre esse tema, bem como também fico muito satisfeita pelo fato de saber que essa campanha, ela tem de fato, Matheus, rodado por todo o Brasil, em vários estados do país. Essa reflexão tem sido colocada, tem sido feita de forma muito séria, de forma muito profunda, e isso de fato é o mais importante. Que diante dessa tentativa de enganar a população com um projeto fake, a gente consiga efetivamente levar uma reflexão séria, profunda e clareza para as mentes que estão por aí a receber essas informações tão equivocadas. Então é isso que eu tinha para dizer. Estou curiosa para ouvi-los e ouvi-los. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos.
todos. Meu nome é Raíssa, eu represento o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC, e também estou representando a Rede Justiça Criminal, que está aqui com a Jana e com a Ana, que também é uma outra organização que está participando da campanha do pacote. Boa noite, recebam todos os meus cumprimentos. Meu nome é Paola Fazerigo e hoje eu represento o IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e pela essência do Instituto não faz sentido a gente ficar de fora das críticas dessa construção incrível que é a oposição ao pacote anticrime. Olá, boa noite, minha gente. Eu sou Dudu Sintra Leone, do Centro Acadêmico 11 de Agosto, aqui da Santa Fé. Boa noite, eu sou Sérgio Storch, estou representando a Frente Interreligiosa Dom Paulo Ivanes Duarte por Justiça e Paz. Boa noite, eu sou Débora, eu sou fundadora e coordenadora do movimento Mãe de Maio. O movimento Mãe de Maio aderiu a essa campanha. É uma campanha que para nós, a gente já vem há 3 anos falando que existe pena de morte decretada no país, nas periferias, nas favelas. E quando a gente vê um pacote desse legitimando o encarceramento, a tortura, ela vai estar muito presente, né, nas confissões, e também o extermínio dos nossos filhos, a gente sabe que é um pacote fake, mas vai muito além. Vai além do que as mães já vêm falando, do que as mães vêm discutindo com a marcha fúnebre que acontece no país, tendo em vista que a gente já atingiu um numeral de mais de 63 mil jovens assassinados no Brasil, mais de 83 mil desaparecidos no Brasil e um encarceramento gritante. E a gente gritava lá atrás, porque a gente sente na pele o que é isso. Veja, no estado de São Paulo houve um massacre em um espaço de uma semana de mais de 600 jovens. Foi o maior massacre da história contemporânea, a qual meu filho foi vítima. E o Ministério Público, ele sentou em cima pedindo os arquivamentos de vários casos, que não teve nenhum que teve uma conclusão processual. Porque o que teve o júri cancelado, né? E quando a gente faz uma pesquisa que a gente vê as pedaladas do governo do estado de São Paulo, que fala que é 493, omitindo os dados, a gente vai ter omissão de dados também. Quando nós lançamos, junto com a galera das 70 entidades lá em Brasília, que nós tivemos em Brasília, lançando esse pacote, nós protocolamos no Ministério Público. Nós protocolamos dizendo que as mães, ela puxava a ponta do SMR dizendo não, porque nós achávamos que nós tínhamos que sair na frente pedindo, que a gente não aceitava jamais, porque já está que é alarmante os casos do feminicídio no Brasil. Não só a arma de fogo, né? O machismo está tão gritante que lá eu moro em Santos, em São Vicente, no domingo, um homem atacou a mulher com a marretada e a filha. Mas esse caso não foi o único no domingo. A gente também recebeu um relato de pessoas gritando, mulheres gritando, que ela tinha acabado de apanhar do marido porque ela não aceita mais o relacionamento. Então eu acho que a perda vai ser total. Ou a gente faz uma campanha para todos caírem para a rua por tempo indeterminado, ou então
a gente não vai conseguir atingir nosso objetivo, por mais que a gente se esforce. É ir para cima do Ministério da Justiça. Porque não é da justiça, esse nome está até errado. É o Ministério do fascismo, do racismo. É o Ministério de um governo que aceita trocar seres humanos pelo desenvolvimento do Brasil. Apesar que já funciona assim. O Brasil aceitou esse tratado do desenvolvimento com sangue do ser humano. E nós, como mães, nós assistimos que todo preso é um preso político. Todo o extermínio e os massacres é político. Porque o do Maio foi. Quem estava em jogo era o Brasil, era uma eleição. Tanto o que estava no poder, que foi omisso, que temos que falar, porque não cobrou o massacre que teve no estado de São Paulo, como quem estava afastado. A ação civil pública movida não é nada para nós. É só um reconhecimento de quem meteu carimbo, parabenizando a eficiência da polícia. Quando a gente vê uma justiça militar tirando o poder do judiciário, então chegou a hora da reforma do judiciário também, a gente clamar pela reforma do judiciário, que a gente não aceita também os arquivamentos das mortes, os encarceramentos em massa, pela uma classe dominante, o sistema branco, que ele dá como uma contemplação da abolição da escravatura, o fuzil, ou então as grades. Eu vejo, assim, no olhar meu de mãe, que o ser humano, com esse pacote, ele está sendo trocado pela tecnologia. E a mão escrava, a mão barata, que esse Brasil nos dava com uma esmola, eles estão comprando um armamento, liberando o armamento para nos destruir. E nós, como mãe, temos que lutar com o incidente, fazer muito mais do que nós já estamos fazendo, e dizer: fake, abasta a campanha eleitoral do nosso presidente. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Erika Meirelles, eu represento a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD. E, bom, vou fazer o anúncio de alguns mandatos parlamentares presentes e também peço que as pessoas aqui que farão as falas em sequência usem um tempo de 3 minutos. Após as pessoas que estão deste lado fazerem os pronunciamentos, a gente vai abrir a fala para todos que queiram participar. Quem quiser ter a entidade ou quiser se anunciar, por favor, eu peço que vá até a mesa, que está imediatamente aqui do lado de fora, avise as pessoas que a gente vai anunciando aqui pela mesa, certo? Então, inicialmente, dizer a presença do mandato da vereadora Juliana Cardoso, representante ao Fábio Rodrigues. Mandato Ivan Valente, deputado federal. Nós temos o Alberto Canuto na representação. O mandato da deputada federal Sâmia Bonfim, que enviou o Gustavo Barroso. Nós temos o mandato do deputado federal Orlando Silva, representação pelo Rodrigo de Carvalho. E o mandato do deputado estadual Isa Pena, com o representante Caio Zanetti. Pedimos então que venha ao uso da palavra a amparar e à frente pelo desencarceramento de São Paulo, por favor. A amparar, isso, à frente pelo desencarceramento. Pode fazer o uso ali do microfone, por favor. Mandato da Érica Malonguinho presente. Peço, por favor, que venha aqui à frente, Juliana, na representação, por favor. Obrigada. Bom, é muito importante
atenção para combater essa questão, né, proposta por esse Moro, essa mudança de caráter do excludente de licitude. Na verdade, é toda uma estratégia de um país que está caminhando mais para a direita, e aí monta a estratégia de repressão e que se usa todas as armas. Né? A questão da matança, há um genocídio da população negra nesse país, há uma ação de genocídio sobre a juventude negra, e a questão das prisões tem um papel fundamental. Então é muito importante essa ação que está sendo feita aqui, e nós temos que tomar consciência que é necessário ir para cima deles. Há estudos que mostram que no mundo tem 3 setores que hoje são os mais poderosos em termos econômicos, militar, político. São os bancos, o setor financeiro, que foi quem inventou o capitalismo, e eles exploram e deitam e rolam, ninguém derruba o percentual deles de lucro. Outro setor é a indústria armamentista, que vale o 38, rifle metralhadora, tanques de guerra, usina nuclear. Então é um setor muito rico, muito forte, muito poderoso. Tem um outro setor que é o narcotráfico. Então, famílias burguesas importantes, respeitáveis, investem no narcotráfico, porque é muito dinheiro, muito poder político e econômico e militar. Eles prendem a molecada que segura as bocas, que eles chamam de biqueiras, as prisões estão lotadas com essa molecada. Eles preferem investir em criar prisões do que escolas e hospitais, isso tudo para dominar, explorar e deitar e rolar. Essa aqui é a realidade. E nós temos que enfrentá-los, nós temos que derrubá-los. A humanidade não se coloca em questões das quais não saiba responder. Então nós estamos caminhando para a barbárie, mas nós vamos estabelecer um rumo da transformação. Vou propor aqui, aproveitando as organizações, os anseios, né, que eles têm de transformação, a propor de nós fazermos 3 Tribunal Popular, o Estado brasileiro no banco dos réus. Nós já fizemos vários, a violência policial, várias questões, já fizemos aqui nesse salão, nesse espaço aqui da Universidade aqui de Direito de São Francisco. Sobre prisões e manicômios. É importante nós fazermos um Tribunal Popular no Estado brasileiro no Banco dos Réus sobre essa questão. O outro Tribunal Popular que nós devemos fazer é sobre terras indígenas e quilombolas. E um outro terceiro tribunal que nós devemos fazer é educação e meios de comunicação. Deixo aqui a proposta para nós levar à frente formas práticas de criar ações transformadoras neste país, e que é de fundamental importância, que é para esse país, para as Américas e é para o mundo também. Modéstia à parte, tá bom? Nós temos que levar à frente essas ações. Um abraço. Muito obrigada. Chamamos agora o Douglas Belchior. 3 minutos. Boa noite a todas e todos, obrigado pelo convite. Eu sou da UNEAF, sou professor de História. É uma pena que a gente tem que gastar mais tempo falando de morte do que de vida, de cadeia do que de educação, de polícia do que de professores. Eu quero começar com uma citação que para mim é pano de fundo do que está acontecendo aqui. É uma citação do Aquino Baby, que é uma necropolítica, para a gente tentar montar no contexto o que significa esse pacote, né? Que país é o nosso? Que história é a nossa? Até onde caminhamos antes do governo Bolsonaro? Estava tudo bem antes do governo Bolsonaro? Estava tudo bem antes da proposta do pacote do Sérgio Moro? A expressão máxima da soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem pode morrer. Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, dos seus atributos fundamentais.
ser soberano, exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implementação da manifestação de poder. Poder, no limite do seu conceito, é a definição e a decisão daquilo que pode continuar existindo e que não pode continuar existindo. E quando existe, quando tem direito à vida, qual é a condição dessa vida? Nós estamos num país que condenou a população descendente dos escravizados a uma vida, quando em vida, precária, e a morte antecipada, com sofrimento. O governo Bolsonaro, ele é fruto do tempo que a gente está vivendo. O pacote do Sérgio Moro legaliza aquilo que nós denunciamos como fora da lei. Se eu talvez perguntar aqui, ou pedir, ou procurar quem pesquise isso, eu pergunto, onde é que estavam as notícias de genocídio negro antes de 2013? Onde é que estavam as notícias de denúncia da violência policial contra negros antes de 2013? Façam essa pesquisa, pesquise nos portais do campo popular, nem vou falar da grande mídia. Nós avançamos nos últimos anos em denunciar governos progressistas por estarem sendo contraditórios na sua política de segurança pública, nos anos em que explodiu o superencarceramento e aumentou a letalidade policial e o número absoluto de mortos por violência generalizada e por homicídios como um todo. Então nós chegamos nesse patamar, em plena experiência de governos populares, em que o número de presos explodiu e de mortes pela polícia explodiu. A política de segurança pública, o Estado máximo valendo para o braço armado do Estado. E o Estado mínimo, cada vez mais mínimo do ponto de vista dos direitos. Bom, nós chegamos nesse limite antes do governo Bolsonaro. O que significa esse pacote em um governo proto-fascista como esse? Significa o passo seguinte: se é verdade que nós chegamos num índice em que a polícia mata de cada 10 pessoas 7 negras, qual é o próximo passo disso? Se as cadeias são superlotadas de pessoas pobres, negras na sua maioria, enquanto isso nem era notícia agora há pouco, pelo menos agora é notícia, pelo menos agora nós no campo popular pautamos isso. Isso é uma novidade, gente. Concluindo. Qual é o próximo passo em relação a isso? O pacote do Moro representa o próximo passo em relação a isso. Representa a radicalização da informação de que a polícia mata menos brancos a cada ano e mais negros a cada ano. De que a polícia recebe mais pretos a cada ano e menos brancos a cada ano. Significa a radicalização da desgraça que a gente vem vivendo cotidianamente, historicamente. É óbvio que esse pacote não existe no nada. Existe um contexto na sociedade que permite a existência dele. Existe apoio popular à medida. É um pacote fake do nosso ponto de vista. Nós aderimos à campanha e está correto. Agora, não é um pacote fake do ponto de vista do eleitorado do Bolsonaro, por exemplo. Existe uma verdade profunda e cruel nesse pacote. Ele enuncia o genocídio. Ele diz: a polícia tem que estar pronta para atirar mais rápido, tem que ter armas mais potentes, tem que matar, tem que atirar primeiro, tem que a mãe dele chorar e não a nossa. Transforma o coloquial do crime em norma jurídica, em lei federal. É disso que nós temos que disputar, claro que no parlamento, fazer o advocacy, pressionar os governantes, fazer pressão no parlamento. O movimento negro tem feito isso também, levando para fóruns internacionais. Está aqui a Silvia, que nos ajuda profundamente dentro do CAFO, lá em Brasília, fazendo esse trampo. Agora, é fundamentalmente preciso disputar as comunidades, as pessoas. Isso tem que ser um assunto popular, isso tem que se transformar num assunto cotidiano, porque as pessoas estão convencidas, eu concluo agora, de que o pacote é uma saída e é uma melhora para a segurança pública. E nós temos que disputar isso, gente, porque as pessoas, meus vizinhos e os seus, concordam que a polícia tem que matar mais e prender mais. E o corpo que vai ser mais preso e mais morto é o corpo de sempre. Inclusive o corpo daquele que anuncia o apoio a essa política. Muito obrigado. Chamamos agora José Manuel Ferreira Gonçalves, representando o Sindicato dos Engenheiros e a CNTU, Confederação de Profissionais Liberais Universitários. Obrigado. Boa noite a todos vocês, a mesa, os companheiros. O recado aqui é curto, direto e objetivo. Eu estava pensando, antes de vir para cá, no que eu poderia dizer. Mas eu vi a senhora, das Mães de Maio, dizendo que há um grito ensurdecedor. Eu acho que há um silêncio ensurdecedor. A sociedade vem, como disse esse nosso companheiro, vem assimilando como natural uma série de fatos absurdos.
Então, a CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários Regulamentados, e o Sindicato dos Engenheiros vem aqui para abraçar a causa de vocês, porque essa é uma causa nossa. A democracia é uma causa de todos nós, é uma luta muito difícil. E quando eu vinha caminhando do Sindicato dos Engenheiros para cá, eu pensando que responsabilidade, que alegria falar dentro da Casa do Direito, das arcadas do Largo São Francisco. Que orgulho! Quantas causas aqui nasceram: causa abolicionista, causa republicana, direta já. Eu acho que esse movimento de vocês precisa ganhar mais, e aí concordo plenamente com o que você disse, ganhar as ruas. A gente precisa sair da bolha e sair das diversas bolhas, ganhar corações, ganhar mentes e fazer com que isso contamine no bom sentido a sociedade de forma geral. Então, a palavra é essa, direta e reta. Muito obrigado ao Sérgio Storch pelo convite, muito obrigado pelo acolhimento. Os engenheiros estão com vocês e nós, de outras profissões liberais regulamentadas, também estamos com vocês com muito orgulho, e a vocês todos, coragem, determinação e força. É isso. Obrigada. Agora o Almir Felite, dos Policiais Antifascismo de São Paulo. Boa noite a todos. Agradeço a mesa pelo convite de hoje. Meu nome é Almir Felite e eu sou, na verdade, advogado representando aqui o movimento dos policiais antifascismo. E a gente foi convidado para falar sobre esse projeto anticrime do Moro. Me desculpa que se o termo que eu vou usar não é muito jurídico, mas esse projeto mais parece fruto de uma bela de uma bundada na cadeira, porque me parece que o Moro simplesmente assistiu a algum filme, ficou emocionado, se sentiu inspirado a escrever um projeto e sozinho passou uma madrugada inteira com a bunda na cadeira escrevendo um projeto. Porque é um projeto mal escrito, mal redigido, e um projeto que claramente foi feito sem qualquer tipo de diálogo com a sociedade. É um projeto que, ao ler esse projeto, claramente ele não teve a participação da sociedade civil, e ele claramente não teve a participação de nenhum trabalhador da base da segurança pública. Não houve qualquer diálogo, e isso não é nenhuma novidade. Todos os planos de segurança pública no Brasil, pelo menos desde a redemocratização, jamais foram feitos com um diálogo com a sociedade civil ou com os trabalhadores da base da segurança pública. Foram sempre projetos feitos pela cúpula, projetos feitos de cima para baixo. E por isso mesmo, por ter um projeto que foi feito de cima para baixo, temos esse resultado aqui desse pacote que misturou algumas medidas que são simplesmente inúteis e a maioria delas medidas que só vão piorar ainda mais a situação. Indo à parte que nos toca mais, do que toca o nosso movimento, aqui falando como representante dos policiais antifascismo, a questão das excludentes de licitude, para falar bem a verdade, a letra da lei não é o que mais preocupa, porque a gente sabe muito bem que a punição ao policial da base depende muito mais de o comando lavar as suas mãos e deixar esse policial ser punido ou não. É assim com essa lei, é assim sem essa lei, vai continuar sendo. Assim como com ou sem essa lei, o comando das polícias vai continuar a não ser punido. Porque é assim que se constrói política de segurança no nosso país, sempre de cima para baixo. Então... Um minuto. Já concluo. Esse projeto anticrime, mais uma vez, a gente tem um sistema como esse, um sistema sendo construído de cima para baixo. Mas, como eu disse, não me preocupa mais a letra da lei, me preocupa muito mais a ideia que está querendo ser passada. Mais uma vez, uma ideia construída pelo comando do país, pelo comando das polícias. Assim como é aqui em São Paulo o comando das polícias, o nosso comandante das polícias, o governador João Dória, que diz para os policiais que agora o bandido não deve ir para a delegacia, mas ir para o cemitério,
Da mesma maneira, agora está sendo construído um outro projeto com o Ministério da Justiça, o comando do nosso país, mais uma vez dizendo ao policial da base que o assassinato de pessoas, de jovens negros, periféricos e pobres, é uma política pública. Conclua. Por isso, concluindo meu pensamento, já disseram aqui que é o momento de ir para cima, sim, é o momento de ir para cima dos comandos, ir para cima dessa estrutura, lutar por uma nova estrutura de segurança pública que seja construída de baixo para cima e não mais de cima para baixo, como é esse pacote do ministro Sérgio Moro. Muito obrigado. Chamar Ana Amélia Mascarenhas Camargos, que representa a Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Boa noite a todas as pessoas presentes. Quero parabenizar a organização do evento por esse importante ato. Eu gostaria de comunicar a todos vocês, em nome da Comissão, para discutir exatamente o projeto Moro. Das falas dessa audiência foram tirados enunciados que foram 24 enunciados de toda a audiência pública, que refletem, então, o que foi as teses apresentadas nessa audiência pública, as ideias, e dos 24 enunciados, 19 já foram aprovados pelo Conselho Estadual da OAB de São Paulo. Ou seja, nós temos hoje 19 enunciados que serão enviados ao Congresso Nacional e que refletem a posição atual da atual gestão da OAB de São Paulo. E assim eu gostaria de falar de alguns, resumidamente, que refletem realmente essa posição da OAB. O primeiro é que, no Estado Democrático de Direito, o cidadão é a maior autoridade, sendo incabível qualquer retrocesso aos direitos e garantias fundamentais. O projeto apresentado pelo Ministro da Justiça não é um projeto de segurança pública, mas apenas alteração legislativa substanciada em recrudescimento e maior encarceramento. Segurança pública é um dever estatal, direito e responsabilidade de todos, e exige abordagem ampla com políticas públicas de saúde, educação, geração de renda, cultura e lazer. Não se admite violação do sigilo entre advogado e seu constituinte. A naturalização da criminalização da população negra do Estado e promover a cidadania. O projeto flexibiliza de excludentes de ilicitude e tem imediata consequência em crimes como feminicídios e violência doméstica. O Instituto da Barganha Penal pode ser acolhido com estrita observância aos princípios constitucionais. A OAB de São Paulo entende que para desafogar o judiciário e diminuir o encarceramento em massa é preciso reformar a Lei 9.099 de 95. Na verdade, a OAB entende que o projeto Moro ele visa reforçar os maiores males da sociedade brasileira, que são a diferença econômica e o racismo. Eram essas palavras. Obrigada pela atenção. Queria convocar para a fala o Pedro Martinez, do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite. Estou aqui representando o Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, e gostaria rapidamente de pontuar. Concordo com tudo que meus colegas vêm dizendo. Boa noite a todos presentes. E a gente, em nome do deputado Flávio Valente, queria aqui parabenizar toda essa organização desse evento de hoje, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil de ataques cada vez mais fortes para cima dos movimentos sociais organizados, além
de todo o ataque que está acontecendo já há bastante tempo contra o povo pobre, contra a população negra de periferia. Então nós, diante de toda essa situação, estamos enfrentando aí uma possibilidade de um endurecimento maior contra a população das periferias, e principalmente quando a gente chama atenção, como a gente sempre procura fazer, para a situação no Brasil do encarceramento. Basta a gente olhar para a situação do encarceramento no Brasil, basta a gente olhar os episódios que têm acontecido nas cadeias, as chacinas que têm acontecido nas periferias, os policiais envolvidos em grupos de extermínio, em milícias, e é só a gente ver toda essa realidade que o nosso povo de periferia está vivendo, e a gente começa a olhar o pacote que foi apresentado pelo ministro da Justiça, a gente vê, sem muita dificuldade, a gente percebe que é totalmente dissociado, não tem nada a ver com o sentimento da população. Esse é um grande desafio para nós que estamos participando de movimentos sociais, que estamos participando do parlamento, representando, né, essas lutas sociais, os movimentos sociais. É um grande desafio a ser enfrentado, porque além de ter tudo isso, esse aparato do Estado, tem também muito da imprensa, da mídia, da grande mídia, que está colaborando com essa pressão cada vez mais forte. A gente está aqui preocupado, e em nome do deputado Ivan Valente, diz que nós estamos dispostos a somar com cada entidade, com cada pessoa, com cada grupo que está aqui e que não pôde vir também, para ir para o enfrentamento desse pacote que a gente não pode mais aceitar de cima para baixo. Mais uma vez, a pressão contra o povo pobre brasileiro. Obrigado. Anunciar a presença do nosso querido Suplicy. Chama agora para a fala o mandato da vereadora Juliana Cardoso. 3 minutos. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, parabenizar pelo ato, pelo evento. O mandato, a companheira Juliana, nós que temos uma atuação aqui na capital, sabemos o quanto, né, o Estado Democrático é caro. Já fazem quase 3 anos que a gente em São Paulo, né, ou mais ainda, a gente vive já um estado de exceção. E hoje no Brasil é o que a gente vive, né, praticamente ou concretamente um estado de exceção. Então a Juliana mandou aqui uma mensagem, eu vou rapidinho ler para não atrapalhar tanto tempo. O pacote anticrime trata-se de uma farsa e uma mentira para combater a criminalidade, e que foi e continua sendo construída nos palácios e casarões da Casa Grande. O objetivo desse projeto é manter e ampliar o Estado policialesco e violento, com o único objetivo de manter os pobres, pretos e periféricos presos ou mortos. Somos contra esse estado de exceção, a favor da retomada da democracia e a liberdade dos nossos pretos e pretas. É isso, boa noite. Muito obrigada. Agora o mandato do deputado federal Orlando Silva. 3 minutos. Boa noite. O mandato do deputado Orlando Silva soma esse esforço, é contra o pacote apresentado.
eu acho que talvez seja útil aqui para os nossos trabalhos eu dizer um pouco sobre a tramitação do processo, certo? Bom, o pacote foi para a Câmara dos Deputados, nós achamos que de maneira adequada o presidente da Câmara organizou uma comissão especial que analisasse não apenas esse pacote, mas todos os projetos de lei correlatos que estavam em tramitação na Câmara dos Deputados. Essa comissão, ela termina na próxima semana, o prazo inicial. É possível que seja feita um pedido de continuidade dessa comissão por mais 2 meses, né? De adiamento por mais 2 meses. O deputado Orlando Silva faz parte dessa comissão, né? Então tem se posicionado de acordo com as observações feitas aqui pelas entidades, pelas instituições democráticas, né? Mas dizer também que a correlação de força, tanto na comissão quanto no parlamento, não é suficiente para que a gente apresente o nosso ponto de vista apenas e tão somente. Então, nós estamos estudando a hipótese de articular situações em que a gente possa amenizar a situação da apresentação do pacote. O relatório do deputado Capitão Augusto, que é o relator da comissão, deve ser marcha partida em defesa das posições antagônicas às nossas. Nós vamos apresentar, junto com outros deputados de oposição, um substitutivo que mantém o rigor das penas criminais apresentadas, sobretudo para os agentes de Estado, que é o que o pacote do Moro tenta minimizar, a preservação do amplo direito de defesa e as garantias sociais que nós desejamos. O que eu quero dizer a vocês é que apenas, não somente, demarcar campo, talvez não seja o suficiente. Portanto, isso exige uma articulação muito ampla para que a gente consiga fazer com que o que há de mais retrocesso não vá adiante. Então, é um momento de resistência na Câmara dos Deputados. Essa é a comissão, provavelmente pode ser ainda elevado os trabalhos por mais 2 meses, se não, na próxima semana haverá a leitura do relatório e a apresentação do nosso substitutivo. Boa noite. Muito obrigada. Agora é o mandato da deputada federal Sâmia Bonfim. Boa noite. Primeiro, gostaria de trazer os cumprimentos da Sâmia à organização dessa atividade, a todos que estão aqui presentes. Ela é, sem dúvida, fundamental. Nós recebemos com muita apreensão a notícia quando foi anunciado o projeto do ministro Moro. Sem dúvida, uma das iniciativas mais preocupantes desse governo. Por esse motivo, na ocasião, nós lançamos alguns textos e um vídeo explicativo sobre o que era esse pacote, justamente para tentar fazer o debate com as pessoas, como já foi destacado aqui, muitas vezes tem apelo popular, né? Se utiliza um certo populismo penal, né? Para convencer as pessoas do absurdo. Então tentamos fazer esse vídeo para tentar ganhar mais pessoas para a nossa perspectiva. A nós é muito preocupante, porque seria esse pacote seria um item essencial de um projeto de poder que visa impor violentamente ataques aos direitos da classe trabalhadora e ataques a condições de vida das pessoas, tudo isso muito apoiado num discurso de falso moralismo, num discurso ultraconservador, né? Obviamente um projeto de poder com características nitidamente fascistas, e como qualquer projeto de poder fascista, ele é apoiado num grupo paramilitar que vem de dentro do próprio Estado, né? Paramilitar, entre aspas, de certa forma são as próprias Forças Armadas, e aqui no Brasil a gente conhece pelo nome de milícias, certo? Milícias que têm relações cada vez mais evidentes com o governo Bolsonaro, e o pacote do Moro, de certa forma, ele legaliza a milícia, né? Realizando aquilo que o Bolsonaro sempre explicitamente desejou fazer, né? Ele já tem várias declarações dele dos filhos dizendo que precisaria legalizar as milícias, né? Então, uma organização, esse setor, inclusive,
que assassinou a nossa companheira de partido, Marielle Franco, uma mulher negra uma mulher negra socialista, defendia o direito dos trabalhadores, o direito da população negra, os direitos humanos, etc. Então, por conta de tudo isso, a gente manifesta aqui nosso apoio a essa causa de denúncia do pacote do caráter fascista, do pacote anticrime do Moro. Estamos a toda a disposição para lutar por isso e também fazemos o convite a todos a participar da greve geral convocada no dia 14 de junho, convocada pelas centrais sindicais e pela UNE, para lutar contra a reforma da Previdência, porque esse provavelmente a reforma da Previdência nesse momento é o maior fiador da estabilidade, da pouca estabilidade do governo Bolsonaro. Por isso é central, uma luta estratégica contra esse projeto fascista, derrotar a reforma da Previdência e acho que isso deve contribuir também para a luta contra o pacote do ministro Moro. Okay. Obrigado. Muito obrigada. Agora o MTST. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiro, cumprimentar a todos e agradecer pelo convite. Lamentar que, pela gravidade do assunto, esse espaço deveria estar lotado, né? A gente deveria estar com mais gente aqui, mas ao mesmo tempo também valorizar a presença de todo mundo que está aqui, né? A gente na luta por esse direito básico à vida, que é a luta pela moradia, o movimento social, a gente, principalmente lá na periferia, né? Eu vim de um lugar chamado Grajaú, não sei se alguns conhecem aqui. A gente se depara cotidianamente com o papel genocida do Estado, com o papel racista que o Estado cumpre, né? Então, lutar contra esse pacote do Moro é uma lição de casa para nós, porque a gente sabe, e eu não quero ser repetitivo aqui, o quanto esse pacote vem para agravar esse papel, vem para agravar o genocídio, vem para agravar o encarceramento em massa, vem para agravar a situação alarmante de feminicídio, principalmente nas periferias, né? Então, para nós é uma lição de casa lutar contra essa tragédia. Mas eu também queria reforçar, que também já foi falado aqui, que nós temos que fazer dessa iniciativa aqui, multiplicar iniciativas como essa aqui, porque, infelizmente, muitos dos nossos irmãos e irmãs estão comprando esse pacote como solução. Então a gente tem que dialogar cada vez mais, saber dialogar cada vez mais com o nosso povo. O nosso povo. A situação não é fácil, mas é preciso multiplicar, como eu disse aqui, iniciativas como essa, né? Outras campanhas, nós fazemos parte de uma campanha chamada Pelo Direito ao Futuro, que também agrega várias entidades que estão presentes aqui, como forma de somar nessa luta contra a tragédia que é o pacote, contra a tragédia que é de fundo esse governo, né, o governo Bolsonaro, e dizer que nós estamos nessa trincheira também, junto com todos e todas que estão aqui, né, reconhecendo o papel fundamental do movimento social negro nesse processo. É importante demarcar isso também, né, que lideranças como a Débora, como o Milton, como o Douglas, né, são fundamentais de serem reconhecidos e de terem, de exercerem a liderança desse processo. Então, queria colocar aqui a nossa luta à disposição, né, a nossa combatividade, que acho que muitos aqui conhecem, à disposição dessa luta, né, e juntos nós vamos certamente chegar à vitória aí. Um abraço a todos aí. Vou pedir licença para sair que eu mando longe pra caramba. Queria destacar que pese a sala nobre não esteja lotada, como a gente já viu em alguns outros momentos, a representatividade aqui é incrível, com mais de 40 representações presentes. Então também é muito significativo, é importante destacar. Inclusive a reverberação nas redes sociais também, e foi notícia, enfim, em diversos canais, tanto da mídia tradicional, enfim, a mídia independente. Então, muito bacana. Acho que daqui, na verdade, é o pontapé para a gente potencializar essa campanha, certo? Bom,
agora, pode lá. Queria chamar o representante, por favor, da Associação Juízes pela Democracia. 3 minutos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu falo aqui pela Associação Juízes para a Democracia. E a gente tem inúmeras razões para ser contra esse pacote. Eu diria que, primeiro, é uma aposta irresponsável no modelo de encarceramento, irresponsável, porque a gente já fez isso com a lei dos crimes hediondos e não funcionou, e mentirosa, porque o Sérgio Moro coloca na exposição de motivos, não haverá nenhum gasto com esse projeto, que é uma enorme mentira. Além disso, é um projeto que adota a morte como política de combate à criminalidade. Como um pacote anticrime, tem na sua principal medida uma norma que reduz a punição e a pena pelo homicídio. A única explicação é que o homicídio é em si mesmo o combate à criminalidade. Só por esses 2 motivos já é caso de denunciá-lo por crime contra a humanidade. Mas há uma série de outras coisas dentro do pacote. A Eleonora começou a falar sobre elas e a gente não consegue discutir. Não consegue discutir porque essa junção de 20, 30 coisas dentro do mesmo pacote é uma sacanagem. Isso é um mecanismo autoritário para interditar o debate. Já foi feita a mesma coisa na questão das 10 medidas. Há tantos assuntos que não é possível se concentrar em todos. É praticamente um código, mas não pode ser como código. O código tem uma duração lenta, uma série de discussões. É feito para como um carinho, para você não discutir exatamente. Bom, mas já disseram aqui, mas o extermínio da juventude negra já existe há bastante tempo. É verdade. Nós estamos, faz tempo que nós normalizamos a violência do Estado. O que o pacote faz é normatizar, é colocar isso na lei e tende a ser muito pior. Obrigado. Por favor, o mandato da deputada Isa Pena. 10 minutos. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Caio. A Isa gostaria muito de estar aqui, mas ela está lá na LESB agora por causa da votação da privatização do ginásio do Ibirapuera. A gente sabe que, enfim, as lutas, os ataques têm vindo de todos os cantos. E na LESB não é diferente, né? A mamãe falei agora acabou de chamar todo mundo de vagabundo, todos os deputados de vagabundo, na Assembleia Legislativa, para a gente compreender como que está o clima político desse país. Acho que sobre o pacote, acho que muito já foi dito, mas então acho que tem que também pensar um pouco sobre o projeto, que projeto que está sendo gestado pelo Bolsonaro. Você tem milhões e milhões de desempregados. Por outro lado, você tem um aumento da letalidade, não só aqui em São Paulo, mas no Rio e em diversas outras localidades. Uma terceira ponta desse elemento é a privatização dos presídios. Privatização dos presídios, esses que está querendo fazer aqui em São Paulo agora, que está querendo ser feita no Rio de Janeiro. Privatização essa, que uma das empresas interessadas é a gestora da empresa do Amazonas, onde acabaram de ser mortos mais de 50 pessoas, em 2017 foram mortas mais de 50 pessoas. Então esse é um projeto todo de segurança pública que culmina e é avalizado pelo pacote anticrime do Moro. Então nessa perspectiva, ele representa aquilo que o Bolsonaro quer para o país, que é prender, matar e deixar todo mundo desempregado. Esse é um projeto que está em curso com a reforma da Previdência ainda para coroar ainda mais todo esse processo. Infelizmente, é esse projeto de nação e é contra esse projeto de nação que nós estamos lutando quando a gente luta contra o pacote anticrime do Moro. Queria aqui reiterar a fala do Gustavo com relação à greve geral. Acho que a greve geral vai ser um elemento importantíssimo de luta, porque se é verdade que os ataques estão sendo muito fortes, as respostas também estão sendo muito fortes durante esse período. Os 2 atos que tiveram no dia 15, o ato do dia 30, eu espero que a gente combine com algo ainda maior agora, no dia 14, eu acho que é isso que nós temos que escoar. É essa a nossa possibilidade de representar algum outro projeto para esse anteprojeto de nação, que representa morte, que representa desemprego, que representa fome, que representa prisão. Então, muito obrigado, gente. Bom debate a todos e a todas. Uma palavra agora, o mandato da deputada Érica Longuinho.
noite a todas e todos. Sou Juliana Souza, sou da assessoria jurídica da Mandato Quilombo da deputada Érica Malambinho. É uma alegria reencontrar tantos amigos e amigas, ainda que em situações e nós temos nos encontrado nos últimos tempos com mais frequência do que antes. A Mandato está à disposição, primeiramente dizer que a Mandato está à disposição, não poderia ser diferente, porque esse pacote se trata das nossas vidas essencialmente. Um mandato preto, formado por pessoas pretas, a serviço essencialmente de pessoas pretas. E quando a gente fala de cárcere, quando a gente fala de sistema de justiça criminal, a gente não pode deixar de falar de raça. A gente não pode deixar de falar de expropriação e da aniquilação histórica do qual o povo negro foi vítima e continua sendo. A gente sabe que esse pacote, na verdade, é legitima, positiva, como você trouxe há pouco, mas são mais de 500 anos de morte, são mais de 500 anos de violência contra nós. E talvez a gente precisa fazer uma crítica à esquerda, porque talvez só agora que as consequências que nos atingem historicamente estão atingindo boa parte da esquerda, é que esses setores passam a se mobilizar. Então a gente precisa fazer uma crítica a nós mesmos e pensar o que é que nós estamos construindo e para quem nós estamos construindo. Esse auditório está vazio quando esse pacote de crime que fala essencialmente de vidas negras diz muito sobre a esquerda brasileira. E aí a gente precisamos nos analisar com verdade para que a gente consiga de fato propor coisas efetivas. Então, a Mandato está à disposição, está nas trincheiras, não de agora, nosso mandato é das ruas e está dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo para continuar serviço das ruas. Nós somos as vozes historicamente silenciadas, nós somos as vozes historicamente alijadas de toda forma de existência. Nós estamos ocupando aquele espaço por novas formas, novas possibilidades, para que nós não tenhamos mais que disputar as nossas humanidades, que não tenhamos mais interlocutores, para que não tenhamos mais intermediários para falar por nós. E nosso mandato é um dos poucos de uma deputada trans, negra, mulher, preta, transexual no mundo. Isso não é um motivo de alegria, isso é um motivo de vergonha. Mas esse mandato a gente está construindo para que seja o primeiro de muitos que estão por vir. Para que existam mais Éricas, para que existam mais Áureas, Douglas que constroem historicamente o movimento negro, Milton, Fábio, pessoas que estão nas trincheiras do debate e da luta. Os corpos que são historicamente atingidos e diariamente perseguidos exatamente só pelo fato de existir. É disso que estamos falando. Axé. Chamo agora o coletivo Ministério Público Transformador. Boa noite a todas e todos. Falo em nome do coletivo por um Ministério Público Transformador, movimento que reúne 129 membros do Ministério Público, de 12 estados, mais o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, em defesa da institucionalidade democrática, do projeto de sociedade presente na Constituição de 88, que projeto esse que está sob forte ataque, a gente sabe já há alguns anos. Estive aqui com a honra de falar em nome desses mais de 100 colegas espalhados por todo o país, antes da gente formalizar, inclusive, o coletivo, num evento que teve aqui contra o golpe, de 2016, e não poderíamos deixar de manifestar o nosso mais veemente repúdio a esse projeto, que é um projeto que vai na contramão de tudo aquilo que o Ministério Público tem que defender. O Ministério Público é a única instituição a qual foi atribuída a defesa do regime democrático e da ordem jurídica, e isso é uma responsabilidade enorme, porque a gente está falando de uma ordem jurídica que tem na sua base uma Constituição que estabelece um projeto de sociedade menos desigual, menos violenta, e projeto esse que está, vamos dizer assim, fora de moda, ameaçado por essa escalada autoritária, por esse avanço da desconstrução das políticas públicas, dos direitos.
Então, é por isso que estou aqui representando o coletivo para manifestar o apoio ao movimento, nossa participação desse movimento. E como não poderia deixar de ser, nossa preocupação é defender o Ministério Público que está na Constituição de 88, nem sempre é aquele que a gente verifica concretamente no dia a dia da justiça, do sistema de justiça, especialmente da justiça criminal, e os motivos a gente poderia discutir durante muito tempo, mas o que importa dizer aqui é que nosso coletivo é comprometido com a Constituição de 88, com a institucionalidade democrática, e repudia veementemente. Nós temos 4 textos publicados no nosso site sobre tópicos distintos, com a exposição dos motivos pelos quais a gente vê esse pacote como algo sem a menor potencial de efetividade, por fim a que se diz se destinar, além de ser absolutamente contrário à ordem jurídica, contrário à Constituição, contrário a qualquer lógica, enfim, uma verdadeira aberração. Muito obrigada. Pensar que eu, Daniel e o Marcelo Semer, há alguns anos tivemos essa mesma mesa defendendo a legalidade e a democracia, e aqui retornamos contra um pacote que é um dos alicerces desse governo, no que a gente pode também considerar um golpe à nossa democracia. Bem, chamamos agora a Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB. 3 minutos. Boa noite a todas e a todos. Ninguém recebe o nome da comissão. É a Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. Nós repudiamos veementemente o projeto em sua integralidade, e especialmente com relação aos pontos que levam ao encarceramento em massa, quer dizer, já temos encarceramento em massa, mas que simplesmente potencializa. Já foi abordado pela Eleonora, pelo Matheus, e só vou aqui reiterar rapidamente, que são as medidas para assegurar a execução de sentença condenatória em 2º grau, que não dá mais uma faculdade para o tribunal, mas sim uma obrigatoriedade. O regime inicial fechado para diversos crimes, dificultando ali várias modalidades na progressão e aí, tirando da pessoa em regime fechado e em semiaberto saídas temporárias em diversas circunstâncias. Isso inviabiliza muito a reinserção, que às vezes nem tem inserção, mas na sociedade da pessoa que está com cumprimento de pena. E ainda, em nome agora meu próprio, como advogada preta feminista, esse projeto é um desastre para as mulheres. A princípio, quando eu comecei a estudá-lo, não vislumbrei tanta gravidade com relação à legítima defesa para ser explorada pelos homens, porque estava ali meio que já tem um homicídio privilegiado, mas a fundo eu percebi que não. É um perigo sim, porque daria a possibilidade de não levar à prisão, daria a possibilidade de absolvição sumária, que é gravíssimo, com base em excesso, que vai, aí então se minimiza os danos do excesso doloso, para poder absolver esse agente que praticou crime aí, alegando medo, né, ai gente, eu sempre esqueço os termos, vou falar o termo direitinho, excusável, medo, surpresa e a emoção. Então isso é um perigo para as nossas mulheres, e não acredito que lei coíba crime, mas essas leis de proteção à mulher são essenciais, sim, e esse projeto vai ter em conta, e ele tem que, mais uma vez, ser integralmente rechaçado. Obrigada. Muito obrigado. Agora ouviremos o vereador Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores. Hoje saiu um artigo, acho que vocês já comentaram, de excelente qualidade, na Folha de São Paulo, do ex-ministro da Justiça e da Segurança, falando sobre respeito
das armas. Teóricas para contribuir com toda a discussão que estamos tendo para enfrentar esse projeto, que é ao mesmo tempo um enfrentamento ao desmonte da democracia brasileira. É uma luta pelos nossos direitos, pela nossa dignidade, pelo Estado democrático de direito. E por isso o CONDEP, que também está sendo alvo de ataques, também se insere no contexto de desmonte da democracia, quando tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei tentando desvirtuar, em essência, o CONDEP, que no final das contas é a sua extinção. Esse conselho, também alvo de ataque, se soma agora à luta contra o pacote e em favor da democracia brasileira. Muito obrigado. Chamamos agora a Comissão Justiça e Paz. Boa noite a todas e todos. Quando o senhor presidente falou, levantou uma coisa muito importante, que é o artigo, a carta pública por 11 ex-ministros que cuidaram da segurança pública contra o decreto das armas. Na realidade, o pacote do Moro está inserido num pacote muito maior, que é justamente o desmonte das conquistas da Constituição cidadã. E também vem numa direção e continuando dando continuidade a alguma coisa que a gente já tinha percebido na década, especialmente em 2013, quando nas salas dos estudantes de baixo, a OAB, o Santo Justiça de Paz, Centro de Santos Dias, criou a campanha contra a criminalização dos movimentos sociais. E na ocasião, o padre Júlio levantou o seguinte: é criminalização também da pobreza. Então esse grande pacote é contra as organizações sociais e é contra a pobreza. Por quê? Eles não querem ter resistência para o projeto político e econômico que eles trazem, que está sendo implantado, que começou com o desmonte das conquistas trabalhistas, continua agora com o projeto da Previdência e muitas mais coisas irão. Eles têm um projeto de desmontar tudo que foi conquistado a duras penas pelo povo brasileiro. Eles são antipovo, é um projeto antipovo. E tem uma relação interessante entre justamente o decreto que saiu agora de armas e o projeto Moro. Esse projeto praticamente, em tese, libera o uso das armas. Seria bom, seria favorável se eles dessem arma para todo o povo brasileiro, mas no mesmo calibre, e pagam pelo governo. Mas eles não fazem. Isso é para armar as milícias, isso é para armar justamente os grandes proprietários contra os movimentos, o MST, o MTST e outros mais. Esse projeto de criminalização está em andamento e a gente tem que fazer parar. E nós temos, para fazer isso, a gente tem que não ficar apenas respondendo à provocação deles, à pauta deles. A gente tem que criar um pacote contra o abuso de autoridade. O que eu acho que seria uma grande coisa. Jogar isso no defensivo. Porque é o que acontece todo dia, em todo o país, justamente com a população negra, pobre e mais desvalida. Nessa altura, eu acho que a gente tem que se unir. Se unir em cima de uma bandeira. Não ao fascismo e não ao autoritarismo. Não passarão. Agora chamo minha companheira de momento estudantil,
do Centro Acadêmico 22 de Agosto da PUC. Boa noite a todas e a todos. O pacote de projetos apresentados pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, em trâmite no Congresso Nacional, carrega a ideia de que a prisão é a solução para as questões relativas à segurança pública. As propostas, como um todo, são um reforço de um método equivocado que clama por mais prisão, mais rigor na aplicação das penas e por reprimendas mais severas, sendo de tremenda irresponsabilidade, pois atende a um discurso de ódio, na ideia falaciosa de que esta é a forma eficaz de eliminação da criminalidade. Mais uma vez, repete-se o discurso de que a prisão é a solução fácil para todos os problemas relativos ao crime e seus agentes. E assim, várias medidas que irão aumentar ainda mais a população prisional são adotadas. Por outro lado, os projetos apresentados ignoram um problema crônico, que é a crise penitenciária, cuja solução está intimamente ligada aos reais objetivos do cumprimento da pena e à redução dos índices de violência. Evidentemente, a solução para uma proposta de segurança pública efetiva deveria passar pela revisão da compreensão de que o encarceramento em massa e nas condições que temos atualmente não conseguiu atingir seus objetivos. Para uma proposta de segurança pública efetiva, deveria ser adotada diretrizes de atuação, deveriam ser produzidas políticas públicas que trouxessem soluções para os velhos problemas, e não o aumento deles. A proposta do governo maximiza o direito penal como espetáculo e não resolve a incompetência estatal em lidar com a criminalidade e com o sistema carcerário atual. Intensifica os métodos adotados atualmente, reproduzindo os modelos velhos conhecidos de um judiciário que prende muito e de maneira equivocada, um executivo que não administra adequadamente as prisões e um legislativo que produz leis demagogicamente mais opressoras. Um minuto. Assim, sem adentrarmos na análise minuciosa das propostas apresentadas pelo governo no denominado projeto anticrime, é possível afirmar que não se trata de uma política tendente à solução da criminalidade ou a garantir a segurança pública. Por isso tudo, em nome do Centro Acadêmico 22 de Agosto da PUC São Paulo, vim aqui dizer não a esse pacote fake que se diz anticrime, mas que é pró-extermínio e encarceramento. Aproveito aqui a oportunidade de convidar todos os estudantes e representantes dos centros e diretórios acadêmicos para construir conosco um comitê de estudantes que organizará atividades sobre o projeto nas universidades. Muito obrigada. Obrigada, Stephanie Gonçalves, pela sua intervenção brilhante. Gostaria de chamar Luiz Fernando Pacheco, que aqui representa o IDDD, conselheiro da OAB na gestão atual. Leonora, querida presidente do CECRIM, senhoras, senhores, eu não vim aqui com designação especial da OAB, apesar de estar conselheiro excepcional nessa entidade, de muito me orgulho. Também na designação especial do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, do qual sou fundador e conselheiro e fui vice-presidente do Conselho por 18 anos, eu acho. Essas duas entidades já estão aqui representadas por pessoas muito bem ou muito melhor qualificadas do que eu. Eu gostaria desses breves eu quis ocupar a tribuna, porque eu gostaria nesses poucos minutos de fazer um questionamento um pouco diferente. Quem aqui gosta de ser assaltado? Quem aqui está afim de ser sequestrado? Quem aqui paga tributo e acha legal a corrupção que campeia no nosso país? Eu acredito que ninguém. Nós temos leis que combatem essas condutas. Ao meu ver, leis ruins. Um pacote, não sei se um pacote, mas um estudo sobre as leis seria muito benéfico, seria muito interessante.
mas não no sentido falacioso de, recrudescendo as leis, achar que os problemas inerentes a toda e qualquer sociedade vão diminuir. Porque eles não diminuem com leis mais severas, mais brandas, mais lenientes, ou não. Estes problemas, eles diminuem fundamentalmente não com política de segurança pública, mas com política de saúde pública, com política de educação pública, com política de lazer para todos, lazer público, e com política de distribuição efetiva de renda. Eu acho que é isso que está em jogo. Não é o pacote do Moro, é mais uma vez a apresentação pelo Executivo da vez de soluções fáceis para momentos difíceis. Enfrentamos um momento difícil na segurança pública, não há dúvida. Enfrentamos um momento difícil na corrupção, sim, foi o próprio Partido dos Trabalhadores, dos seus governos, que criou os mecanismos para que esta corrupção fosse desbaratada e punida, mal punida, a meu ver, pelo juiz Moro, que beneficiou quem se submeteu e foi vítima da tortura por ele promovida e fez as delações premiadas. Mas, enfim, isso não está em discussão. O que está em discussão é esse pacote anticrime que tem que ser rejeitado, que deve ser rejeitado, como as 10 medidas lá do Paulo foram rejeitadas, como outros tantos pacotes eu vi surgir nos meus 45 anos de vida e nos meus 25 anos de advocacia criminal, mas coloco aos senhores essa reflexão. É muito mais do que rejeitar esse pacote anticrime do Sérgio Moro. É pensar em saúde pública, educação pública, distribuição de renda, lazer, felicidade. Boa noite a todos. Obrigada, Pacheco, meu querido amigo. Eu chamo agora Damásio Gomes, da Rede de Proteção. Boa noite a todos e todas. Bom, parabenizar aqui pela organização do evento, né, a mesa, cumprimentar a mesa. Bom, eu vim aqui falar em nome da rede, né, a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, dizer que a rede é contra esse pacote absurdo que está aí em trâmite, né, e dizer também, né, que eu faço parte de uma entidade de direitos humanos lá em Sapopemba, na periferia, onde sou morador de favela, com muito sacrifício, sou advogado dessa entidade, que é o Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, e dizer que a gente precisa estar dialogando com o nosso público, e isso a gente está fazendo da forma que a gente pode, nas periferias, explicando para o povo o que esse pacote vai trazer na vida deles, porque a gente sabe quais são as cores, né, quem são os povos que são mortos todos os dias nas periferias. A gente vem dizer, enquanto rede aqui, a gente já não aguenta mais enterrar os nossos jovens. Então a gente não aguenta e ver um governo desse, né, que tem um projeto que a gente sabe muito bem qual que é o propósito dele, é o encarceramento, é o extermínio da juventude negra. A gente não aguenta mais. A gente, enquanto rede, fizemos um ofício, cobramos do procurador aqui de São Paulo para que ele se manifestasse, mas a gente já sabe bem qual que é o posicionamento da Procuradoria. Encaminhamos alguns ofícios também para parlamentares, né, a nível federal, e a gente espera que a gente possamos sair às ruas, né, na tentativa de barrar esse projeto fascista. Então a gente, quanto rede, a gente está dialogando, né, a rede está em diversos pontos do estado de São Paulo. Eu faço parte da Rede Leste. Eu acho que a gente está à disposição, a gente se coloca à disposição para estar dialogando, para estar nas ruas também contra esse projeto. É isso, boa noite.
teria muito pouco a falar diante de gente que falou com tanta propriedade, tanto brilho e de coisas tão significantes. O JUPROG foi o primeiro movimento de reorganização da esquerda judaica em São Paulo, surgiu há pouco mais de 7 anos e acabou semeando a formação até de outros grupos, como a Resistência Democrática Judaica, os Judeus pela Democracia, todos em oposição a esse estado de coisas que estão se fazendo presentes no nosso país. A herança judaica tem uma tradição de um know-how passivo, né? Basicamente do século XX, de perceber como se organizam os governos fascistas, as ditaduras, como se organizam os movimentos repressores de direitos, repressores de minorias, e na nossa finalidade básica, no JUPROG lá atrás na fundação, nós também éramos um movimento de oposição ao governo israelense, que infelizmente perpetra também atos de restrição de direitos e eventualmente de vidas, e nós realmente não concordamos com isso. Nosso governo tem uma forte participação de oposição a essa direita israelense. E, portanto, como judeus, e com o passado que nós temos, com as nossas tradições, nossos ensinamentos, nossa filosofia, até mesmo o direito talmúdico, não poderíamos deixar de estar presentes aqui nesse momento, porque vivemos um momento onde gente desse país, pertencente a grupos específicos, fragilizados, pobres, historicamente massacrados, estão sendo ainda mais ameaçados do que já foram, de perder direitos e vidas através deste governo que está se implantando no país. Temos que fazer uma forte posição, temos o nosso compromisso, a nossa participação. Só do JUPROG somos aproximadamente 1.000 membros, a maioria no Brasil, nós temos representantes do mundo inteiro, e outras organizações de esquerda judaica também. Faço parte também da Frente Interreligiosa do ABC e me faço aqui representando essa frente, que também é uma frente de direitos humanos muito importante. Já vou realmente encerrar minha fala, mas trazendo principalmente a população negra, periférica e pobre, toda a solidariedade judaica, toda a nossa preocupação e toda a nossa oposição a este governo e hoje, em especial, a este pacote anticrime, que é um pacote muito mais criminoso do que qualquer outra coisa. Muito obrigado a todos. A Carmen Cecília, da Pastoral Fé e Política. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentamos a todas as entidades aqui presentes e que desde fevereiro vem organizando esta campanha, na qual consideramos que o pacote anticrime é feito. A Pastoral Fé e Política da Arquidiocese acompanha essa movimentação e trabalha a favor da implantação de uma política de segurança que tenha a participação social, a transparência, que seja sem viés positivista e que entenda a segurança como uma segurança pública, dever do Estado e direito de todos, do ser humano, de todos os humanos, e capaz de impedir o genocídio da população jovem, negra, da periferia, de modo a que se possa implantar um sistema judiciário e uma agenda de desencarceramento e desmilitarização, tanto da polícia, como da política e como da vida. Condenamos o recente decreto que estende a posse de armas e as tentativas de quebrar o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a redução da idade penal e a absoluta inação dos governos federal e do Estado do Amazonas frente à infernal situação da população carcerária local e da desumanidade no trato dos familiares. Junto com a CNBB, com as pastorais sociais e com a liderança da pastoral carcerária, já trabalhamos há alguns anos pela implementação da agenda do desencarceramento. Nós temos aqui representantes dessa agenda. A agenda do desencarceramento propõe diretrizes absolutamente contrárias àquilo que nós estamos vendo e ouvindo em relação ao pacote do ministro Moro. Como contribuição
contribuição à reflexão dos nossos adolescentes e jovens, principalmente aqueles ligados às comunidades e às escolas católicas, elaboramos uma cartilha junto com o Centro Santo Dia de Direitos Humanos e com a Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes para a reflexão de temas de políticas públicas, entre eles o tema da segurança. Desta reflexão, destacamos a necessidade e a ênfase de superação da terrível desigualdade na qual o país está mergulhado e a essencial participação da sociedade na construção de políticas públicas. Desde 2009, a CNPB trabalha com o tema, por meio da campanha da fraternidade, com o tema segurança pública, propondo realmente uma segurança que parta das comunidades, como muitas vezes foi insistido no nosso trabalho aqui. Sugerimos que, a partir dessa campanha, nós possamos refletir sobre o tema qual a segurança pública que nós queremos e a possibilidade da instalação de fóruns populares de segurança pública. Excelente a sugestão que veio de um dos companheiros aqui. Muito obrigada. Bom, nós vamos abrir agora para 3 falas de pessoas que desejarem se manifestar. Alguém deseja? Tomara que aqui isso não faça tanta diferença. Direitos humanos. Está fora de moda, mas a gente pode aclamar para os fantasmas que aqui estão presentes. Afinal de contas, são quantos anos, não é? Então, gente, eu sou a Patrícia, eu sou cidadã, não sou nada. Talvez o que está faltando, né? Uma voz que possa se apropriar do seu direito. E eu acho que a gente falar sobre o que está acontecendo, sobre o que é o pacote, é muito importante. Mas o que a gente vai fazer de fato, como que a gente vai vencer essa batalha? Democraticamente, né? Claro, a gente até pensa em coisas terríveis, mas a gente tem que vencer democraticamente. E então, nesse sentido, que tipo de ação, que não só a manifestação, a gente pode fazer, sendo que do outro lado a gente tem uma manipulação de narrativas, onde pessoas não têm tempo de parar para estudar e para ler as informações, para saber o que está acontecendo. Isso aqui está vazio, porque eu acho que como eu tenho filho em casa, eu sou mãe solo, não tenho quem fique cuidando do meu filho, eu tenho que sair daqui a pouco correndo, entendeu? A gente trabalha, a gente tem filhos, a gente tem várias responsabilidades, não dá para ficar se engajando o tempo todo, como a gente gostaria. Então, como que a gente pode, de fato, como sociedade, considerando todos os nossos deveres e tempos, limitações, criar informações, criar outras narrativas, criar outras formas de comunicação para que as pessoas possam ter consciência do que está acontecendo. Porque dialogar com o fascista é impossível, eles não dialogam. Então, se as narrativas se fecham para essa visão fascista, você não consegue dialogar nem na virtualidade. Então, como é que a gente pode fazer para conversar com alguém que não dialoga? Né? Então, assim, eu acho que o movimento de consciência tem que partir de uma estratégia de comunicação e de informação. Só isso. É isso. Obrigada. Mais alguém? Bom, gente, então a mesa vai encerrar com 1 minuto de fala para cada um dos que estão aqui. Lucas, ok. Tinha tirado minha fala, mas eu falo. Mas enfim, eu vou acabar reforçando a fala do Rubinho, que falou da Priscila, meus companheiros com a gente. Primeiro, esse projeto
do pacote anticrime, ele se coaduna junto com outro projeto, que é do Alexandre de Moraes, que veio um pouco antes. Eles estão juntos na Assembleia Legislativa, eles vão ser tratados juntos, não é só um pacote do Moura, assim, mas acho que é um negócio que tem sempre construído há muito mais tempo, assim, e enquanto legislação, os dois vão ser tratados juntos na comissão. E ele faz parte de um projeto mais amplo, que é um projeto tanto de corte nos direitos sociais, como os companheiros falaram, que representa agora o principal corte da educação, né, que estão tendo todos os lados, e junto com a privatização de certos serviços e o aumento dos gastos com a segurança pública e o Estado. Então, a pastoral entende que o Estado não está quebrado, a pastoral carcerária, o Estado não está quebrado, mas ele escolhe quais são suas prioridades de gasto. E dentro dessas privatizações de diversos serviços, tem a privatização dos presídios também. Já existe no Brasil há muito tempo, há mais de 20 anos, presídios privatizados no Brasil, em diversos estados. O Amazonas é um dos estados que tem mais presídios privatizados, e nesse domingo é bom relembrar que morreram 55 mortos, o quarto maior massacre da história do nosso país, dentro dos presídios. Então, a pastoral carcerária, a equipe nacional está lá agora, junto com as famílias dos presos, e visitando outras unidades próximas, pois as unidades onde ocorreram o massacre estão fechadas por enquanto. Essa privatização dos presídios, a gente tem encampado uma luta muito forte contra. Aliás, quinta-feira, convidado a todos, vai ter uma audiência pública na Defensoria Pública aqui perto da Boa Vista. A gente acredita que essa privatização dos presídios que vem, a privatização da punição, ela se retroalimenta. Então, é muito importante a gente chegar à privatização dos presídios, que ela vai retroalimentar programas punitivos como esse programa do Moro. A Humanizare, que é essa empresa que gere o presídio do Combate, ela, desde 2013, mas geriu em 2017, com todos os massacres de 2016, com todas as mortes, e ainda está lá, mesmo com todas essas mortes, vai concorrer à nova licitação, e está concorrendo à licitação aqui em São Paulo também para esse projeto de Dória. Ela financiou já diversos governadores. Marco Perillo recebeu 3 milhões da sua campanha, o José de Mello lá no Amazonas recebeu 300 mil, e o Silas Câmara, deputado federal, recebeu também uma bolada, e é um dos relatores da PEC da menoridade. Então, a nossa saída da pastoral carcerária, como já falou a companheira da pastoral aqui, o que a gente propõe é a agenda pelo desencarceramento. Então a gente vem falando em todos os eventos, em todos os espaços que a gente pode ocupar pela agenda do desencarceramento. Ela traz 10 medidas bem concretas contra o desencarceramento. Conclua. Não só mais reativo, não só mais na reação às mortes, mas vamos começar a procura. Então a gente quer ver também aí na boca dos deputados, também na boca de todo mundo, a palavra desencarceramento e a luta pelo desencarceramento. Bom, eu agradeço imensamente essa oportunidade que nós tivemos. Para nós não é sacrifício vir de Santos para estar debatendo segurança pública, que é a menina dos olhos do movimento Mãe de Maio. E quero dizer também que nós assinamos, o desencarceramento, a gente estamos com a pastoral, a gente estamos com a Amparar, a gente estamos com o IBCCRI e a gente estamos na rua. Que a rua é o lugar do povo reivindicar, estourar as bolhas, porque as bolhas ainda continuam muito resistindo, e a gente não aceitamos mais. Nós gritamos e as bolhas não escutaram, e hoje em dia, quando vê o leite derramado, eles têm que juntar o leite, não tem como. Então vamos continuar estourando as bolhas, porque o poder de fala é nosso, e nós vamos parir uma nova nação. Muito obrigada. Bom, eu queria responder a preocupação manifestada pela Patrícia e outras pessoas também. O que nós vamos fazer, né? Bom, pela frente, Dom Paulo, que traz para cá uma dimensão nova das religiões,
da União das Religiões pela Justiça e Paz, a ideia é que a gente faça uma grande campanha de esclarecimento no corpo a corpo e que passe pelos púlpitos das mesquitas, das sinagogas, das igrejas, dos terreiros de candomblé, onde quer que seja possível formar um núcleo interreligioso de pessoas das várias religiões que sejam democratas, progressistas. E vale a mesma coisa para outros caminhos de comunicação, como por exemplo que a Stephanie contou para a gente, que estão formando um comitê de estudantes de direito. Ora, é possível formar um exército de estudantes de direito para uma campanha de esclarecimento. E eu quero valorizar tudo que foi feito até agora por essa campanha, desde que houve um seminário aqui em São Paulo, que lançou a Carta de São Paulo, pelo DCCRIM, pela Defensoria, que acumulou uma quantidade de conhecimento, de análise erudita de todos os aspectos jurídicos desse pacote e que agora vai servir com conteúdos audiovisuais para que as pessoas possam fazer essa campanha de esclarecimento no corpo a corpo. Ou seja, é uma comunicação que tem que se valer das pessoas, porque é preciso mudar as consciências. As pessoas ainda estão na ilusão de que o Moro combate a corrupção, o Moro combate o crime, e é preciso vencer essa ilusão. Isso é possível na intimidade, no corpo a corpo. Não há campanha de comunicação de massa que faça isso. Então, é um convite a todos. Eu não acho que o auditório esteja vazio, não. Eu acho que tivemos uma representatividade muito grande e a soma dessas entidades que estão aqui é muito potente. Então, se a gente se unir de forma organizada numa campanha de comunicação como essa, de corpo a corpo, eu acho que a gente tem muito a esperar de positivo. E a luta não acaba com a votação do pacote. O que se conseguiu até agora na união dessas entidades é muito forte. E a luta tem que continuar depois disso. Olá, gente, boa noite. Eu sou Alexandre Cintraleone, agora mais conhecido como Dudu, aqui do Centro Acadêmico de Agosto, da Gestão em Frente. É um prazer poder ter ajudado na articulação para que o Salão possa ter recebido esse ato importante. Depois da gente ter falado, eu vou só comentar algumas coisas muito rapidamente, né? Bom, se de um lado o pacote anticrime ele é muito disfuncional e muito ineficaz ao cumprir aquelas funções declaradas, oficiais, não é? Da pena, do sistema penal, do direito penal, que é salvaguardar os bens jurídicos, que é combater violências, né? Ser usado de forma fragmentária, de forma subsidiária, que a gente aprende nos manuais de penal. Se de um lado ele é muito eficaz nesse sentido, ele é muito eficaz ao perpetrar os objetivos reais, materiais do sistema penal, que é mesmo a manutenção do status quo, que é a neutralização da classe trabalhadora, do povo pobre, de gente que nem consegue se incluir no capitalismo brasileiro, que não só neoliberal, mas que é periférico, independente, inclusive claro, por controlar movimentos sociais, etc. Então, nós somos contra o anticrime, nós do 11, porque ele não tem embasamento científico, né? Não tem nada de científico ali, só tem ideologia, justamente como o governo Bolsonaro diz que combate tanto. Porque legitima simbolicamente a violência estatal, lembrando que quem age, né, são instituições policiais que são antidemocráticas, anti-republicanas, descontroladas pela sociedade civil, cerceia o direito de defesa, que precisa ser assim, cada vez mais colocado, sublinhado pelas entidades de esquerda, pelos movimentos sociais, etc. Assim, o direito fundamental de defesa não pode nunca ser relativizado, porque é muito fácil, seja quem for, porque é muito fácil que nós relativizemos o direito de defesa de outra pessoa até que sejamos nós os acusados, né? Eu ou qualquer um que esteja aqui. Bom, e é isso, assim, dizer que o 11, né, tá pretende, continuar articulando com vocês, né, pra gente construir juntos essa resistência, e nós nos colocamos como uma delas, né, que são muitas aqui, deu para ver ainda bem, uma das trincheiras democráticas contra esse governo de Bolsonaro. Só para terminar, 2 comentáriozinhos.
queria sublinhar especialmente, né, os mandatos que tiveram aqui, né, porque ao lado dos movimentos sociais, na rua, no campo, organizando, etc., tem os mandatos também no parlamento que tem um luta importantíssimo, né, ali no Estado, tentando, enfim, dentro da política, barrar com aqueles meios de que se dispõe, com aquelas ferramentas parlamentares, esses ataques diários, né, esses ataques absurdos. Bom, e no final, né, dizer pela última coisa que daqui a um mês, né, vai acontecer o Congresso da UNE, né, a União Nacional dos Estudantes se reúne bienalmente para traçar as políticas estudantis que vão nortear os estudantes do Brasil pelos próximos 2 anos. Então é muito importante que nós tenhamos tido esse espaço aqui, porque espero que na UNE os estudantes que estiveram aqui, que estão em suas bases, nas suas universidades, enfim, possam levar essa defesa do direito humano, do direito de defesa, etc., para frente. E é isso. Obrigado, gente. Boa noite. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia agradece a presença de todos e todas aqui. Acredito que o ato cumpriu muito bem o propósito, o seu caráter representativo. A gente teve aqui diversos movimentos sociais, uma unidade entre diversos partidos, seus mandatos aqui presentes, juristas. E a gente sai daqui com um saldo muito positivo, que a campanha sai reforçada, sai expandida. Isso é muito importante. Lembrando que essa campanha ela tem um caráter permanente até que a gente vença, derrube esse pacote. Esse ato de lançamento em São Paulo é o primeiro gesto no objetivo de dar maior publicidade a essa disputa e fazer aquela comunicação como foi bem colocado aqui. A gente precisa, inclusive, diversificar as formas, os canais, o corpo a corpo que o Sérgio mencionou, de alguma forma disputar mais as mídias. E a gente tem que enfrentar esse pacote, inclusive com a perspectiva de que o enfrentamento dele é também a defesa da democracia. Lembrando que o pacote, ele vem em uma das perspectivas desse governo de afronta à população pobre periférica. Porque ao lado da reforma da Previdência, ou melhor, a reforma da Previdência, o ataque à educação, essa é mais uma medida que vem para destruir a nossa democracia. Então é muito caro a todos e todas aqui que a gente se una, não apenas contra o pacote, mas entendendo o pacote dentro dessa perspectiva maior de ataque à nossa sociedade. Com uma falsa perspectiva de defesa pela segurança, o combate à corrupção, o que inclusive elegeu esse governo, né? Com uma falsa ou fake defesa, enfim, de uma melhoria social. Então, cumpre a nós um papel muito importante nesse enfrentamento e desmistificar, enfim, e conversar com as pessoas, porque há sim uma demanda por segurança. E é importante que a gente consiga, dentro dessa análise de que há uma demanda de segurança, como que a gente age também de uma forma propositiva. Isso acho que é também o que nos invoca aqui, a necessidade de discutir segurança pública. Acho que é uma tarefa para todos nós também apresentarmos alternativas, para além do enfrentamento desse pacote. Acho que é uma tarefa também muito séria, que cabe a todas e todos aqui, e nós temos muita gente disposta a isso. Quero ressaltar também que há outras iniciativas, o MTST relatou aqui, quero reforçar que na semana passada foi protocolado um documento organizado por mais de 59 entidades, sobretudo com o movimento negro, um protocolo no Congresso Nacional se posicionando contra o pacote. Também nós teremos, já tivemos um seminário do PT em Brasília, e faremos agora um do PSOL também em Brasília, dia 4 de julho. Lembrando que junho o pacote possa pelo menos passar para o segundo semestre, que assim seja, que a gente tenha mais fôlego durante o recesso parlamentar para fazer esse olho a olho com a população. Então, todos aqui estão convidados e convidadas a integrar essa campanha das diversas formas. Por favor, acessem a nossa página no Facebook, por favor, tem lá, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos dar mais visibilidade a essa campanha que depende de todas e todos aqui. Muito obrigada. Boa noite. Finalizando as exposições, eu acho que no que tange ao MBDD é importante levantar que uma das maiores preocupações são as máculas que o projeto traz ao nosso sistema processual penal. E eu não coloco essa preocupação com a forma acima dos filhos, acima dos corpos, acima dos policiais que vão matar
sem nenhuma justificativa, mas exatamente porque nós acreditamos que a existência de um processo forte, enraizado na Constituição Federal e propagador das garantias que essa Constituição Federal assegura, seriam o nosso exato escudo e a nossa exata espada para combater as arbitrariedades que se arvoram no Estado hoje. Todavia, quando você faz uma análise direta do processo e das alterações processuais que o projeto Moro traz, toda essa sustentação para direito de defesa e proteção, segurança jurídica se esvai, seja pela implantação de um sistema negocial, em que réus mais pobres acabarão fazendo acordos pela simples ilusão de que terão uma pena menor, seja pelo decote do rol de recursos e do âmbito desses recursos. E aí isso afeta tanto a população de baixa renda quanto os grandes empresários e seus grandes escritórios. Eu não faço essa separação em qualidade de defesa, porque defesa é uma só, defesa é inerente ao ser humano, a um ser humano inocente, a um ser humano culpado, isso não se dissocia. E é uma das maiores máculas, a meu ver, no projeto do atual ministro. Já passo a uma segunda parte da conclusão, indicando que a discussão de hoje foi maravilhosa, foi muito emocionante, muito acalorada e, para mim, muito rica, mas, ao mesmo tempo, foi muito fácil. Conforme os nossos colegas falaram nos seus 3 minutos ou aqui na mesa, o resto do salão concordava, porque nós partilhamos os mesmos valores, nós partilhamos os mesmos medos. Ainda que eu não tenha um receio pelo meu próprio corpo, pela minha própria vida, eu me amedronto quando eu olho para o próximo. Esse é um ambiente seguro para essa discussão. E aí nós temos que nos fortalecer a partir disso, porque a discussão que vai começar nos próximos meses não é com pessoas que pensam iguais a nós, de forma igual a nós. Pelo contrário, são as pessoas que não querem ouvir sobre encarceramento em massa, são as pessoas que não sabem o que é o estado inconstitucional de coisas reconhecido pelo STF em 2015, são as pessoas que não visualizam milícias no Rio de Janeiro. O que vocês precisam fazer? Adaptar o discurso. A gente vai ter que se adaptar aos ouvidos moucos que as pessoas que vão votar esse projeto absurdo farão aos nossos gritos. E não tem problema, a gente vai se adaptar. E eu tenho realmente muita esperança que as coisas deem certo e o sistema penal não entre em maior colapso do que já existe hoje. Obrigada e uma boa noite. Eu queria agradecer a presença de todas e todos aqui e a parceria, na construção dessa campanha, de tantas mobilizações, tantas articulações. O ITDC reforça o seu compromisso aqui na garantia de direitos e na luta pelo acesso à justiça de pessoas especialmente que estejam em contato com a justiça criminal. E eu acho importante a gente destacar aqui que esse pacote ele implica diretamente no aumento do encarceramento, ele aumenta a violência policial, cerceia o direito de defesa, como já foi trazido aqui. E de toda essa discussão que a gente teve, de toda a construção que tem sido feita na campanha, eu acho importante a gente lembrar e tentar abrir essa campanha para as pessoas para outros espaços, para outros territórios,